Fala galera, beleza? Lúcio Manzanetti, começando mais um episódio aqui do nosso querido ManzaCast, né? Aqui do Manza Estúdio, diretamente do Jardim Aquários. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, trazer lojistas da região aqui, falar, né, sobre a área da construção civil, beleza? E quem quiser também fazer um podcast, gravar um podcast, a gente aluga o nosso estúdio aqui para quem quiser ter um podcast, beleza? Só entrar em contato com a gente aqui. Queria agradecer aos nossos patrocinadores aqui, Polo Vale Decor, Estilo Movelaria e Obratec Projetos. Gratidão por acreditar no nosso projeto aqui. Hoje eu estou aqui com a querida amiga e cliente Paloma Medeiros. Fala, Paloma, tudo bom? Tudo certo. Tô muito feliz de estar aqui. Você viu? Gostou aí do nosso estúdio? Muito lindo estúdio, tô de parabéns. Beleza, Paloma. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da história da Paloma aqui, né? E conhecer o trabalho da Paloma. Beleza? Paloma, quem é a Paloma? Conta aí pra gente. A Paloma nasceu numa família de mais duas irmãs e um irmão. Meu pai veio de São Paulo e parou aqui em Jacareí. De português. Aquele português da padaria era meu pai. Sei. Seu pai tinha padaria? Tinha padaria Aham. de Jacareí, a Julicimê. Foi bem conhecida, né? Julicimê, Julicimê, conheço. Perto da Fapija ali. Isso, era da minha família. Antes, né, de... Quando veio pra cá, bem uns 30 anos atrás. E a gente sempre foi muito comercial. Então, assim... Sim. Desde Nossa, lá... imagina, padaria, o padeiro chega lá... Sim. 3 horas da manhã, né? E meu pai... E fecha meia-noite. Exato. E meu pai começou a trabalhar desde muito cedo. Ele foi um pai precoce. Hoje, meu pai e meu irmão são praticamente irmãos, porque eles têm 13 anos de diferença, é muito pouco. Exato. Nossa, 13. Quer dizer que ele era uma criança ainda, já virou papai. Exato. Mas ele se tornou um adulto muito cedo. Meus avós... Com certeza, responsabilidade, né? Meus avós eram portugueses, então eles iam muito para Portugal e largava tudo com meu pai, assim, meu pai e meu tio, mas meu pai era mais velho, então ele tomou frente da padaria bastante. E então ele ficava 6 meses em Portugal, 6 meses no Brasil, e com esses 6 meses longe, meu pai acabou tomando frente Sim. E virou super comercial. E depois da padaria, teve outras coisas. No meio do caminho, né, conheceu a minha mãe. E, no entanto, o meu irmão não é filho da minha mãe. Foram as 3 meninas, Sim. né? Daí a gente teve as 3, eu sou a do meio, a Bruna mais velha, eu e a Carol. E é assim que começou. Legal. E aí, você foi crescendo. Em qual momento da sua vida você percebeu que gostava de arquitetura, de desenho, rabiscava um caderno? Como é que foi essa história aí? Então, quando eu já quis outras coisas, quis ser médica, Sim, todo né? mundo tem várias Só ideias aí quando só é que criança. a construção, ela me chamava muita atenção, os programas de TV de construção. Eu lembro que às vezes se tinha alguma reforma, assim, ou padaria, alguma Irmãos coisa à assim. obra. Sempre que tinha alguma reforma, eu queria estar ali, eu queria estar dentro, mesmo criança. Sai daí, não, deixa eu ficar, eu Sim. quero ver. Depois. É legal, né? É Bem gostoso. interessante. Eu também adorava. Acho que isso já é um grande Sim. passo, né? E daí no ensino médio que eu vi que eu acho que eu tenho um tino Tinha um muito interesse ali. criativo também, sabe? Sim. Então eu falei, quer saber? Eu acho que tem tudo a ver comigo a arquitetura, eu gosto de construção, eu gosto de... Eu lembro que eu tinha o meu quarto, assim, e antes não tinha interiores, nada, a gente só ia montando e tal, e eu pegava meus móveis, eu pintava, Legal. eu montava, eu fazia do meu jeito. Minha mãe Botava a mão na massa ali. botava a mão na massa, então assim, vamos supor, os quartos das 3 filhas, o meu era o diferentão, porque Você mexia no quarto. Exatamente. Daí eu acho que já foi automaticamente, eu percebi que era aquilo que me fascinava. Legal. E aí, você estudou aonde? Então,
Aí, quando para a faculdade, né? A minha irmã já. Teve alguma coisa antes da faculdade ou... Não, eu fiz um ensino médio aqui em São José. Sim, A minha família toda é de Jacareí, né? Mas sim. tudo muito aqui em São José também. Aí eu falei, vou fazer arquitetura e também já tinha escolhido mais ou menos a faculdade que eu queria. E minha irmã já estava em Campinas. E daí eu passei na PUC, em Campinas, e fui Olha para que lá. legal, hein? É. Massa. Então a gente morou junto. A minha irmã mais velha, ela fazia direito. E eu comecei Você foi morar com ela fui lá. morar com ela lá. Ah, É. que bom, já estava Já em tava. família ali, né? Legal. E foi uma faculdade, assim, muito, muito Integral. bacana. Campinas lá. Integral, assim, eu lembro. Olha que legal o podcast aqui. Eu não sabia que você tinha feito uma faculdade lá em Campinas. Muito bom. Eu lembro que, gente, na primeira semana. Não, primeiro foi para fazer o vestibular. Aham. Me entregaram uma folha, um palitinho, um, um, um fio assim. Agora você tem que ser criativa, né? Aí eu lembro que a minha irmã mais velha Aí foi me você fala, o levar que no que eu vou fazer vestibular. com esse Ela palitinho assim, aqui, isso é né? sua prova. E, tipo, todas as mesas com aquela bancadona pra arquitetura, né? Sim. Eu falei, meu Deus, Bruna é minha irmã, eu nem sei o que é isso, eu nem sei o que eu vou fazer. Aham. Mas vamos. E aí? E fiz a prova e tal, passei lá na faculdade, mas Fez uma escultura com os palitinhos eu nem ali? lembro. Eu lembro que assim, porque a gente olha pro lado, tem umas pessoas que falam, meu Deus do céu, olha pro lado, olha pro outro, eu falei, que tá fazendo aqui? Ai, ai. Mas desenrolei lá, de alguma forma eu Uhum. desenrolei. Aí, mas eu me lembro que eu entrei na faculdade e assim, a PUC ela é uma faculdade maravilhosa, assim, super indico, se alguém tiver na dúvida, vai pra PUC, a PUC. Eu sou filha da PUC, então eu vou Sim. sempre defender. Eu amo muito aquela faculdade. E daí eu me lembro que na primeira semana, assim, a gente teve também uma coisa livre de te dar um papel e faz o que você acha. Uhum. E era uma bancadona enorme, assim. Aí eu lembro que isso até virou piada entre meus amigos, Uhum. que eles falaram, faz uma casa diferente, faz o que você... E eu, na minha inocência, né? Mas eu acho que isso foi um boom, assim, para eu pensar diferente. E eu fiz uma casinha, 2 águas, varandinha e tal. Aí, Zero. não, eu lembro que daí o professor falou assim, coloca todos aqui na mesa Uhum. e a gente vai olhar. Ele olhou pro meu, foi o primeiro, Lúcio. Ele pegou e amassou assim, ó. Era tudo de papel. Sim. Ele falou, é isso que eu não quero que vocês fazem. Eu quero que vocês pensem diferente. Uhum. Mas aquele fato, na hora eu fiquei triste, mas aquilo fez tanto eu pensar, tipo assim, cara, que diferente. É realmente isso, é sair da casinha e Exatamente. pensar E sabe fora por que que o professor fez isso? Uhum. Porque você aprende na dor. Isso, e Então, ele foi lá e amassou. quebrou. Foi, me quebrou. E aí você falou assim, nossa, Nossa. não era isso. Não era isso. Entendeu? Não, mas assim, E aí você foi entender foi uma das que não é isso primeiras que você tem que fazer. primeiras coisas que aconteceu comigo. Então, assim, na verdade, ele tá ensinando, mas ele ensina batendo. Batendo. Mas se ele tivesse amassado o outro, talvez não teria marcado tanto. Ele amassou o Isso meu. aí é feedback, é o nome disso. Eu já tive vários, É uns bem engraçados, inclusive. Marcou profundamente. Marcou. Mas assim, foi ótimo pra mim e me deu um boom ali, né? Uhum. De tipo, logo no início, logo né? no Então, início. ótimo. E eu peguei muito, muito amor. Eu nunca fui aquela estudiosa, eu era a galera do fundão mesmo, né? Mas na faculdade as coisas mudaram, assim, porque eu gostei muito daquilo que eu tava vendo. Claro, tinha matérias que eu. Mas a maioria faz eu parte, gostava, né? faz parte. Legal. Beleza. E aí, você, durante a faculdade, você estagiou, trabalhou em algum lugar ou era integral, não dava para fazer no finalzinho? Conta aí, Então, essa história da faculdade, o aprendizado. A minha história é um pouco inversa. Vai lá. Por quê? Eu vou explicar. A minha família vem desde que eu comecei a história de um tino comercial. Uhum. E depois de padaria, a gente teve um restaurante, que é o Portuga. Tem até hoje? Tem até hoje.
E o Portuga Vários, inclusive, cresceu ou com a não? gente. Hoje É tem tudo da vários. É família? tudo da família. Sim. Então, o Portuga nasceu com a gente. Adoro Portuga, por sinal. E assim, e uma das coisas que, assim, me dá maior orgulho, assim, foi de trabalhar muito cedo. Então, Sim. assim, a gente era uma família classe média, então sempre estudou em É muito escola, trabalho também, né? estudou em escola particular. Eu tinha as amigas com diferentes valores Sim. financeiros. E meu pai sempre ensinou a gente a trabalhar. Uhum. Então, assim, você quer alguma coisa, Tá você vai certo. trabalhar, você vai ganhar. Não me lembro ele me dar mesada. Eu me lembro assim, ó, faz o seu horário, mesmo que seja no parque, no playground, olhando as crianças, você vai Sim. ganhar um pouquinho, você vai, sabe assim? Então, Uhum. eu não me lembro assim, me dá dinheiro. Não, trabalha que você vai conquistar e tal, tal. E foi assim que ele criou todos os filhos dele. Eu acho que Uhum. por isso que tem o sucesso que hoje o Portuga está sendo, porque Sim. foi lá atrás ingerido essa questão de É trabalho, que assim, ó, conquista, eu entendo, porque é muito trabalho e ele precisa de pessoas para sempre ajudar, ajudar. entendeu? Exato. E E para a família é crescer, melhor ninguém cresce ainda. sozinho. E a Se família é você melhor tem uma ainda. família que abraça toda a Sim, situação, né? Isso é o maravilhoso, é o melhor cenário. sim. E então, assim, o que Aí aconteceu você na começou a faculdade? trabalhar cedo ali, Exato, na faculdade, já assim, foi ficando mais cascuda. até antes da faculdade, o ensino médio era assim, era trabalhar final de semana, meus amigos tinham que esperar eu para sair. Uhum, Todos, das 3 filhas, assim. Esperar pela uma até meia-noite. Esperar pela uma até meia-noite. E esperavam. uhum, E na faculdade foi a mesma coisa. Como a minha faculdade era integral, os 3 primeiros anos, final de semana eu voltava para trabalhar. sim, Então, assim, e na PUC não tem como você fazer estágio os 3 primeiros anos, porque é integral. No sim. quarto que já dá para fazer. Só que acontece, nesse meio do caminho eu voltava sempre para trabalhar e foi passando, daí eu fiz estágios direto na faculdade. Não Legal. quis, não fiz faculdade, não fiz estágio fora lá em Campinas. Uhum. E eu me lembro que teve um ano que Laboratório, essas coisas assim? isso, de construção, Sim. né? Eles levavam para um campo para aprender e fazer um estágio da faculdade. Uhum. Aí eu me lembro que teve um ano que meu pai super se apertou, porque todas as faculdades, todas as filhas na faculdade, as duas na faculdade, morando fora, vários gastos, eu tive que trancar a faculdade. E, e daí eu falei, meu Deus, eu voltei para Jacareí. Daí eu comecei a trabalhar. Aí nisso que eu comecei a trabalhar, eu tenho uma cliente, amiga, barra maravilhosa, que eu vou falar o nome dela aqui, a Pode Mônica, falar. Mônica Mota, Pode falar cliente, pode amiga. falar loja, pode falar tudo que você quiser. Ela, Beleza? eu tava no quarto, eu tranquei a faculdade, né? Ela falou assim, Paloma, eu quero fazer minha área gourmet. Uhum. Aí eu, só que, assim, quando você nunca pegou uma obra, você fica aquele super receio, né? Hoje é outro papo, né? Aí eu falei, meu Deus. Ela falou, você não quer tocar essa área gourmet pra mim? Aí eu falei, isso esse é um ano que eu tava com a faculdade trancada, né? Uhum. Falei, vou, faço, pode deixar. Fiz o projeto, ela aprovou. Falei, vou tocar a obra. Passei perrengue, Lúcio? Passei perrengue. Sim, Imagina que um pedreiro queria ouvir uma jovenzinha sim, falando que ele tinha que fazer ou não. Passei perrengue. Eu me lembro que. E meu pai super me apoiava. Ele pegava no carro dele, pegava cimento pra mim, levava pra obra. Até hoje a gente comenta sobre isso. botou o pai para trabalhar. Não, e meu pai super abraçava, e até hoje ele é maravilhoso, abraça todas as loucuras da Paloma. Uhum. E daí eu toquei essa obra, fiz a área gourmet, dei uma reformada lá, aprendi muito nessa obra, e depois eu voltei para a faculdade. Só que como eu voltei para a faculdade num ano depois, eu acabei não formando com os meus amigos, fazendo o Sim, TFG. Mas com essa área gourmet que eu fiz projeto, já me deu um embalo para sim, começar a trabalhar que você não tem noção. Aí a gente vai perdendo medo também. Não, eu faço, eu faço. E uma coisa que eu acho que tem a ver o que acontece comigo é não tenho medo. sim. Você sabe fazer? Eu lembro que teve uma vez que teve um estúdio do Felipe Beck aqui em São José.
E ele falou assim pra mim, eu Isso gostei, é muito importante, eu gostei entendeu? gostei do seu Instagram e tal. Você faz estúdio? Eu olhei pra ele e falei, olha, Minha especialidade. Não sei se você eu, já viu o primeiro podcast. Meu não. pai falava isso. Ele falou, você faz estúdio? Eu falei assim, olha, faço sim, pode Uhum. deixar, eu faço e tal, tal. Eu juro que eu saí da reunião dele, eu comecei a pesquisar todos os estúdios, mergulhei no mundo estúdio, Exatamente. né? É assim que faz. E apresentei o projeto para ele amou. Hoje o estúdio dele é maravilhoso. E assim, e foi do. Não, eu não sei fazer, eu nunca fiz, mas é lógico, se eu tenho vontade e eu já Mas tenho. todo trabalho é Todo novo. trabalho é novo, se você Não nunca existe, fez, não né? tem igual. Nenhum é igual ao Nenhum é outro. igual ao outro. E daí, voltando assim, daí eu peguei, formei, fiz o TFG, mas já estava trabalhando muito. Uhum. E voltei para Jacareí. Nisso que eu voltei para Jacareí, meu pai já sabia que no Portuga eu não queria ficar, porque eu queria Sim. seguir com a minha carreira. No entanto, eu sou a única ovelha desgarrada. Hoje eu só faço os projetos do Portuga. Mas quem ali trabalha no dia a dia é os meus irmãos e meu pai. E eu hoje tenho o meu escritório. Uhum. E aí, quando você montou o seu escritório, você se formou e falou assim: vou montar meu escritório de cara? Então, aí lembra que eu ia falar da Mônica, que foi maravilhosa comigo? Sua amiga? É mãe da minha amiga. Sim. Eu fiz a área gourmet dela, né? E ela falou assim pra mim, Paloma, eu tenho uma sala comercial, você não monta ela pra mim pra alugar? E eu, não, Opa, beleza. para alugar para Não, mim. não, não, você já pegou, mal pela cheirada. Ah, Não, mas nunca vai pensei. ficar Não, linda essa juro, sala. Lúcio, juro, juro, juro. Eu não tinha pensado pra mim, porque sabe quando você fala não? Não, né? Tipo assim, eu pensei, falei, que nem o meu escritório hoje, ele é uma recepção, minha sala, é mais uma mesa, mas assim, não é pra arquitetura de fato, porque eu pensei, Sim. pode ser um médico, pode ser uma psicóloga, Uhum. né? E fiz da minha carinha, né? Porque não tinha um cliente, porque ela ia Sim. alugar, então, né? Aí eu lembro que eu tava, disso que eu formei, nisso que eu tava formando, eu fiz um Uhum. curso em São Paulo de 3D e a minha mãe ficou doente. Sim. Ela ficou 6 meses internada em São Paulo e eu acabei morando com ela no hospital e fazendo o curso. Então, assim, ficava com ela e já aproveitei, porque eu podia fazer em São José, mas eu fiz em São Paulo esse curso de 3D. Daí a minha mãe veio a falecer e daí a gente ficou meio perdida assim em relação ao Portuga, o que fazer e tal, Sim. tal. E foi voltando, foi voltando. Quando foi, eu namorava na época e eu lembro que assim também é uma coisa que é super importante você estar do lado de pessoas que te levam, te Sim. empurram, Levam né? para cima. Eu me lembro que na época eu falei assim, Difícil, né? eu lembro que na época eu falei assim para esse meu namorado na época eu falei assim, nossa, sabe a Mônica? Eu fiz a sala para ela. E ela agora no final ela falou de alugar, ela falou assim, Paloma, por que você não aluga? Sim. Aí eu falei, não, Mônica, não tem condições agora, Uhum. aluguel, internet e tal, assim. Aí ela falou assim, Paloma, vai, eu te dou uma, ó, além dela, a sala tá meio já montada, faltava, né, Uhum. finalizar interiores, eu te dou uma carência de 3 meses, eu não me lembro na época assim, eu falei, Maravilha. daí eu cheguei e falei pra esse meu namorado, falei assim, olha, a Mônica tá achando, ele falou assim, você tá doida? Você acabou de formar, você abriu seu escritório. Aí eu escutei aquilo, beleza, eu cheguei no meu pai, falei, pai, a Mônica falou pra eu alugar uma sala, o que que você acha? Ele, filha, não tem mais espaço. Pra que você quer ir no café? Vai pra reunião, né? Vai abrir seu escritório, lógico, vai com tudo, tal, Lógico. tal. É assim, não tem nem dúvida, Sim. óbvio que você vai pegar e tal. Com certeza. Daí no outro dia eu falei, Mônica, eu vou ficar com a Aí tá sala. a coragem, que Aí se tá a você já tinha coragem. citado anteriormente aqui, entendeu? Exato. Se não tiver coragem, a pessoa, se você faz isso, não Não faça, ai, não faz. é minha especialidade, entendeu? E outra, o medo te atrapalha para crescer. Eu Exato. acho que assim, o medo ele é importante, mas o muito medo
ele atrapalha demais, ele não te deixa dar um Uhum. passo maior. E eu não penso pequeno, não, Lúcio, eu penso grande. É assim, tá? Eu tenho até algumas anotações aqui, né? O Uhum. medo, pensamentos sabotadores, mágoas, dores, angústia, né? É, Então, falta de propósito. falta- Então, não é isso. Você é, está crescendo ali, você estudou. É totalmente contrário, entendeu? Você tá, exato. vou voar. Vou voar. É onde eu quero chegar, Exato. entendeu? Então, a Uhum. pessoa que é uma pessoa mais tímida, mais medrosa, ela é muito comedida. Então, ela sabota a vida dela, É. entendeu? E o que eu fiz? Aluguei a sala. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Se eu já Uhum. tava com clientes, depois ter o seu escritório é bom, te faz, Sim, né, te faz ter mais credibilidade, mesmo que você já fez, você já tem um portfólio, né? Tudo ali ajudou e, e é assim mesmo. e é assim mesmo. Sabe por quê? Por exemplo, você tem o seu escritório. Uhum. Pô, você está sem cliente. Qual que é o seu trabalho? Você vai lá no seu escritório, você vai fazer postagem, você vai repostar o que você já fez. Então, o seu trabalho é arrumar trabalho. E Uhum. nunca vai faltar. Nunca vai. Porque esse é o seu trabalho. É, Entendeu? faz Você super vai sentido. Uhum. realimentando aquilo É, e dá certo. e dá certo. Com certeza. Massa. E Uhum. aí, quando que foi isso aí? Faz quanto tempo? Então, eu fiz 4 anos de escritório. Agora, 4 anos? 4 anos, final do Pô, mês tá passado. bombando então, né? É, Porque, nossa, eu vejo a rede social lá, Paloma Medeiros, um atrás é, do outro, só foto bonita, não, tal, mas tudo. é muito interessante, assim, é, o como Foi é rápido. legal e ler os meus clientes, assim. Sim, É um projeto que não combina com um casal que não combina com outro. E tudo foi feito por mim, sabe? É legal. tão. Esse briefing que a gente faz é tão conhecer e estar dentro daquela família, e entender rotina, entender quais são as necessidades. Tem gente que gosta de receber gente, tem gente que não gosta, tem gente. Então, assim, você mergulhar Uhum, para esse projeto, que eu acho que certo. é o que me fascina e eu acho que é o que dá certo no meu trabalho também, sabe? Beleza. En- Então, Então vamos fazer assim, uma brincadeira aqui, uhum, beleza? beleza. Eu sou um cliente, o Uhum. Lúcio e a Alexandra. Cheguei lá, Paloma, pô, tem um terreno aqui, quero fazer uma casa. Ah, você vai marcar e a gente vai se encontrar lá no seu escritório. Como é que é? Isso. Então, primeiro eu preciso saber qual o terreno, como que ele é, se ele é plano, não é, a forma que Sim, vai ser desenvolver esse projeto. Depois eu preciso conhecer como é que é a sua família, são só vocês dois, vocês têm filho, tem sogra que mora junto, entendeu? sei bem Cada como é que é. família, tem cada Essa família. história, mas minha sogra, amo minha sogra, um abraço. Mas assim, ela não mora lá, mas ela dorme de vez em quando lá, é muito bom, É, né? e, então, mas tem só que mora, tem quantos cachorros, como é que é a sua família? E como é que é Cachorro importante também, cachorro viu? Em importante? casa lá. E como é que vocês são? Que a prioridade que Uhum, é? Tem gente que liga muito para ter uma suíte gigantesca, tem gente que não, que sim, dá é foco mais só, é simplista, mais né? simplista, aham. E mesmo assim, independente da questão financeira, é Sim. o estilo da pessoa, entendeu? Uhum, Então, nessa reunião, eu vou entender o que vocês falam. E quando o cliente fica falando muito de um assunto, é porque é muito importante para ele, entendi. Você vai né? anotando ali. Eu vou anotando Sim. tudo. E depois, aí, muito assim, cliente, eu gosto de tudo mais clean, claro. Ele, não, eu gosto de tudo mais escuro. O que é meu papel? É pegar os dois, Sim. E o marido da mulher? mesclar. Oi? Não sai um. Já, já. Pior que já. Eu Pior que sei já, como é tipo que é. assim, eu que sei, tal, tal. Eu só fico assim, ó, quietinho, quietinho, quietinho. Mas assim, Uhum. no final dá tudo certo. Eu apresento o projeto, os dois gostam. Graças a Deus, nunca teve assim, uma ela gostou e ele não Nunca teve gostou. separação. Ai, graças a Deus, não. No meu escritório, não. Beleza, beleza. E aí você faz um briefing ali e Isso. depois monta um croquis Depois monta um inicial com as croquis. divisões. É. E assim, e muito E aí realista ele fala também. também de fachada, qual que é o Qual gosto, que é o se é gosto? colonial, telhadinho, É, se é exato. moderna. Eu também, o meu jeito, eu peço referências, entendeu? Porque assim, Entendi. todo mundo dá um Google e Aí você sabe já que é tem um exato. Tipo caminho ali. assim, qual é o seu estilo? O que que você gosta? Porque às vezes, para pessoa que não fala
de arquitetura, de Ela não projetos, sabe, ela né? não sabe o que que é um projeto telhado duas águas ou um telhado. Às vezes não Não sabe sabe nem o que que mesmo. é água, né? É, Falar água então. é negócio de beber. Então, assim, me manda fotos do Google mesmo que Sim, vocês te agradam, porque depois eu vou vendo aquilo, vou entender o estilo e vou processar para fazer um projeto. Então, é dessa sim. forma que eu trabalho. Aham. E é para casa ficar confortável. Se tem área gourmet, se ela gosta de festa, se ela gosta de churrasco, se é Daí vai ser integrado. integrado, não. E também tem muito de palominha ali, né? Porque eu gosto também, eu já vou influenciando. Imagina, portuguesa ali na choperia o dia inteiro. Ó, A área gourmet tem que ser sair à meia-noite boa. para começar a balada. Hoje não é A mais área assim, gourmet ó. tem que ser top, né? 30 anos É chegando. a maior parte da casa. O resto pode ser, nem ligo. Nem ligo. Mentira, ligo para outras partes, sim. Não, tô É, brincando, tô brincando. mas é bem legal a gente conseguir. Acho que é o nosso papel de arquitetos, Sim. ler o casal, ler o cliente Uhum. e entender o que ele sonhou. E outra coisa, a gente está trabalhando com sonhos. Com Isso que é o certeza. mais interessante. É não frustrar. Isso é legal, né? Muito legal. É muito, Criação, muito. sonhos Ô, ali. Lúcio, já tive cliente que chorou vendo meus projetos. Você imagina Sim. eu mostrando um projeto. Aí Eu já você tive. chorou junto. Por Eu. fora não saiu é, uma lágrima, mas mas. por dentro Não, mas me. tá Porque aquela. assim, eu acho que com você, ou com todo mundo, existe aquele assim, nossa, sou uma péssima profissional. Tipo, ai, não acredito, sabe? Porque o dia a dia, ele é muito Sim. Maçante, né? maçante, Cansativo. difícil. E às vezes você não deu uma coisa que deu errado, aí outra coisa em cima deu errado, aí você fala, nossa, que coisa. Mas depois acontecem essas coisas e você apresenta um projeto, o cliente Uhum. chora, se emociona. Meu, você fala assim, cara, eu tô no caminho certo, é isso, entende? Tipo, Massa. é Parabéns. muito gostoso isso. Bom É. demais mesmo. E aí você começou há 4 anos atrás. Logo que você começou, Uhum. você chegou lá na sua salinha, era só a Paloma ali sentada. É. Depois de quanto tempo você teve uma pessoa lá no escritório? Olha, Um mês, 2 meses? não demorou. Nem um dia? Você Não, falou que já não. estava tendo uns Já tava. trabalhos, né? Não demorou muito, não. Mas assim, não foi em 2 meses, acho que mais uns 6 meses eu fiquei ainda, né? Porque eu tinha mais esse. Para arrumar a sala, Uhum, entendeu? Assim, eu não quis pedir ajuda do meu pai, então eu quis fazer com meu próprio dinheiro e tal, tal. uhum, Então, mas depois de uns 6 meses eu já comecei com uma estagiária, conheci uma e tal. E sim, assim, eu não tenho muitos estagiários, né? Tipo sim, assim, mas eu gosto de ficar amiga, assim, sabe? sim. Tipo, eu sou uma pessoa que quero saber da sua É vida, porque sabe? também o trabalho vai ficando complicado, você começa a fazer muitas reuniões, ir à obra, tal, tudo, você precisa de outras pessoas E eu preciso de para te ajudar ali. confiança também, né? Porque assim, Sim, meu escritório fica lá, e então eu preciso de ter essa confiança e assim, todos que passarem estão comigo, assim, são muito gente fina, assim, acho que não tem do sim. que reclamar, sou uma pessoa abençoada. É Passaram bom, né? pessoas, bacana. Equipe é tudo também, né? Exato. Porque eles são o seu braço quando você não está lá, né? É bom Exatamente. demais, isso aí. É. E o que que você faz lá no seu escritório? Conta pra gente. Arquitetura, prefeitura, Então, interiores, fala um pouquinho de cada coisa. bom, assim, a arquitetura ela envolve muita coisa, né? Tanto Uhum, aprovações, prefeitura, projetos interiores. A minha parte no meu escritório, que é assim, é o fundamental, que é criação. Lúcio, eu sou uhum, criação total. Eu crio tudo, interiores, plantas, tudo criação é comigo. E o que eu delego é executivo, sim. às vezes renderização, coisas assim que não demandam de criação. Ainda total criação está nas minhas mãos, no meu escritório. Mas você faz à mão ou é tudo Não, eu já faço tudo computadorizado? computadorizado. Então, Entendi. assim, Você fez é o bem. curso de 3D lá. Esse curso era qual programa que você usa lá para desenvolver? Era O Sketch com V-Ray, legal. que para mim são as imagens mais Bonitas. verdadeiras, realistas, né? E assim, uma coisa que eu prezo muito no meu escritório é foto real barra projeto, assim.
E aí você faz um Eu faço. comparativo Em reunião do de projetado e o realizado. em reunião de apresentação, né, Uhum. para orçamento, eu mostro porque eu acho muito importante. Eu vou te apresentar uma coisa que não é lúdica. Sim, Ou um marceneiro vai fazer, um serralheiro vai fazer, aquela cadeira existe, aquele quadro existe, aquilo é palpável, não é só sim. para agradar os seus olhos. E quando você faz o interiores, você desenha a cadeirinha lá ou busca ela no mercado? Ou tem Não, casos? não, assim, Porque cadeira. assim, Ah, meu, é um nível de detalhamento. é, não, mas Imagina assim, você desenhar a mesa, a eu cadeira e desenho. mandar fazer a É, cadeira. é. Nossa, é Eu bem tenho impressionante. mesas Porque assim tem lojas e lojas de que fazem. trocentas mil tipos de cadeira, né? É, mas assim, cadeira uma coisa assim que desenhar não, mas assim, mesas eu desenho, pés de metalon, mesas de centro. Então assim, ninguém vai ter aquela mesa, porque eu desenhei, o serralheiro vai fazer e vai ser única Uhum, para aquele cliente. Isso já aconteceu em vários projetos meus. Mas é muito bacana você desenhar algo, ficar bacana e aquilo rolar, sabe? Então sim, isso é muito apaixonante. legal. Bem legal mesmo. E quando você vai fazer interiores, não é muito complicada a relação com o cliente? Ou você faz aquele desenho, o cliente tem que seguir a risca, tem o marido, tem a esposa. Não, eu quero a cortina dessa cor, eu quero aquilo daquela cor. Como é que é esse? É, eu acho assim Porque você que tem que negociar ali, né? Como, não é, sei como que é essa relação. Às acho, vezes também o cara sonhou e o sonho é um pouco complexo também. Ele não consegue realizar não, tudo que está assim, planejado. eu sempre, a gente tem que viver, tem Hum, que fazer, né, não viver, fazer o projeto de acordo com o cliente também, com o que ele está disposto a gastar. sim, Não adianta eu chegar a fazer uma cozinha total de laminã, sabe? sim, E é e tá preparado para um granito, sabe? Então, assim, sim. a gente tem que falar a mesma língua. Beleza. Então, assim, o projeto, eu não me limito, mas eu entendo o cliente, a necessidade. Eu não vou fazer um projeto cheio de laca, por exemplo, se é um cliente que não, né, não Não tem consegue. recurso para Sim. acontecer aquilo. Então, assim, é dessa forma que eu vou tocando a música, assim. Mas não tem uma Dançar coisa. conforme a música. Exatamente. Isso aí. Legal. É, e assim, quais são os planos futuros? Conta aí. Você gosta de buscar inspirações, viagens, casa-cor, esse tipo de coisa? Eu adoro. A gente Me se lembro, hein? encontrou, né? A A gente gente se estava encontrou junto na na Casa Casa Cor Cor. esse ano, né? Exato. Inclusive, acho que a gente tinha acabado de se conhecer, né? Foi mesmo. Você conhece a Nádia. A Nádia, E aí, isso. eu tava sempre ali no Portuga, você tava lá, eu falava, pô, a Paloma, mas assim, a gente não se conhecia. Não, eu acho que eu não sabia que você era pai da Nádia. E Aham. eu lembro que uma vez a Nádia falou assim: ai, meu pai. É sua filha, né? Sim, Falou assim: ai, meu pai trabalha com projeto, projeto estrutural. estrutural, essas coisas. E eu falei assim, falei, legal e tal, mas eu não sabia que era você. Daí Aham. depois eu via no Portugal, eu falei, ai, o que ela falou é o Lúcio e Você tal. sabe que uma vez a gente foi lá, ela foi lá falar com você, falou, você foi lá falar com a Paloma e nem apresentou pra mim? Verdade, essa É, história é é verdadeira, pode verdade. perguntar pra ela, é verdadeira. Ai, ai. E aí Daí, depois a gente se conheceu lá no polo, tal, tudo. isso Foi foi na Casa Cor, ficou o dia andando lá nos andando. ambientes, tomamos cafezinho, né? Já fizemos projetos juntos É agora, verdade, né? Tá, beleza. Mas inspiração, sim. Uhum, Tenho alguns arquitetos que eu amo também. Acho que a gente que trabalha com criatividade tem que viver uhum, inspirado e mergulhado nesse mundo. Assim, eu fico horas vendo projetos e coisas que eu gosto. Então, assim, você fazer aquilo, você tem que estar mergulhado naquilo. E sim. eu me sinto mergulhada nesse mundo. Uhum, legal. Você tem muitos parceiros, pessoas que executam a obra, executam interiores, cortina, esse tipo de coisa? Tenho sim, tenho bons parceiros. Pode citar, viu? Pode agradecer os parceiros, tal, tudo. Não, tenho parceiros bem bacana que estão comigo e obra, Obratec, projetos. projetos. Opa!
A Direct Glass também tá Sim. junto comigo O também. pessoal do Polo lá, Do né? Polo, Fantástico. eles são muito bacana. Mas Ah, É isso. Show de bola. Gratidão aos gratidão. parceiros que sempre contribuem aí para o trabalho ser Exato. realizado com a perfeição, né? Atender o cliente bem e tal, tudo. E ter essa delicadeza para tratar com a gente, de, tipo assim, respeitar o projeto. Porque Beleza. muitos também eu já vi que não respeitam muito o projeto. Eu já Sim. cheguei em movelaria que riscou todos os meus desenhos, entendeu? Para encaixar na. Não, qualidade também, né? Porque você É, pode se queimar com o cliente, exato. Então, entendeu? assim, isso é uma É coisa que muito é muito importante. importante. Muito importante. Para eu indicar, eu Porque tenho não que. adianta o desenho estar maravilhoso se o cara for lá e fizer uma É, cagada. é verdade. Um sonho vira um pesadelo. E assim, Exato. ó, instantaneamente, Lúcio, Uhum. muito rápido. Vai de 0 a 100, assim. Aí dá aquele calor, né? Nossa Senhora. Exato. Legal. E quem quiser contratar a Paloma Medeiros, como é que faz? No meu Instagram, lá tem bastante projeto meu, eu sempre estou postando, então é meu portfólio. Tem projetos, tem realidade lá também. Paloma.arquitetura, @paloma.arquitetura. E lá tem os meus contatos, tem No Insta, né? no Insta, isso. Tem direto lá o meu contato que dá Uhum. o WhatsApp do Tem um escritório. escritório lá no Boulevard, em Jacareí, Isso, lá no Boulevard em Jacareí. vizinho do meu amigo Rafael Pires. É isso mesmo. E a gente tá no Da mesmo Fabi andar. Azevedo também, um abraço pra Fabi. Fabi, vou marcar com você pra vir aqui gravar também, Exato. beleza? E então, lá o Boulevard também é bem bacana o prédio Legal lá, o né? prédio, muito bom, muito bem montado Bem ali e montado, tal, tudo é exato. lindo. Jacareí tá desenvolvendo. É isso aí. A gente tá do lado de uma cidade muito boa também, né? São Sim, José dos vizinho, Campos. né? Vizinho, Vizinho né? aqui, É pertinho. pertinho. É um bairro, né? Como o Mas pessoal assim, eu diz. tenho. Acho que a maioria dos meus clientes também são São José, assim, de estar tão perto. Ah, os meus também. Tem alguns em Jacareí, né? Mas eu tenho muitos Em São em São José. José dos Campos. Isso mesmo. O seu escritório é em Jacareí também, né? Beleza. Vou fazer uma leitura aqui da Paloma, tá bom? Tá bom. Beleza. Paloma nasceu em Jacareí, cresceu numa família de comerciantes ali na padaria, trabalhando, né? O dia todo, ajudando a família. E gostava de artes, desenho, decorava o próprio quarto e foi estudar arquitetura lá na PUC, em Campinas. Chegou lá, o professor, pá, não é isso que você tem que fazer. Aprendeu várias lições lá em Campinas, né? E começou uma bela carreira aí de arquiteta, de sucesso. Obrigada. E naquele momento decisivo, o pai falou: você tem que ir lá. Não é verdade? Verdade. E tudo rolou. E aí você foi, coragem, né? Você citou coragem aqui que você teve sempre na tua vida. E foi lá e fez as coisas acontecerem. Não deixou o medo tomar conta da tua vida e nem ficar na saia do papai. Maravilha. Muito bom ter um belo escritório, tá arrebentando aí hoje. E é isso aí, Paloma Medeiros. Fantástico. Obrigada. Gostei muito. Gratidão aí. Gostei muito Vir de aqui estar no nosso aqui. ManzaCast. Nunca participei de um podcast, gostei. É bom demais, né? É muito Não é legal, gostoso? muito legal. Olha que delícia. Contar a história, E a tal, gente vai reviver a história. reviver, né? Que a gente vai puxando as coisinhas lá de trás que aconteceram. Gostei Isso bastante. aí. Obrigada, Beleza. Lúcio. Pode agradecer quem você quiser, a família, o pessoal, a Ah, equipe, os clientes, todo mundo. Principalmente aos que estão próximos e os meus clientes, que, graças a Deus, estão no meu caminho, os clientes maravilhosos, viu? Não tenho o que reclamar Que bom, deles. né? Mas sabe o que acontece? Eles pegam a sua vibe, entendeu? Se você tiver uma vibe estranha, né? Então tudo fica complicado, né? Que o pessoal tem uma coisa que é a consonância e a dissonância. Então tem uma onda, você tá na mesma onda que os clientes, entendeu? Então, se você é um cara de mal com a vida, de mal com o mundo, todos os clientes são ruins e tudo vai ser ruim. Faz certo? super sentido. Faz super sentido. Paloma Medeiros,
no nosso querido e amado MansaCast. Valeu, Paloma. Obrigada, Show de gente. bola e até a Beijinho. próxima, Até a hein? próxima. Valeu. Tchau, tchau.